Olá, você está no Palavrinhando. Ela é Roseli Mazulo. E ela, Rosana E a Freneda. gente está aqui para Palavrinhar. E hoje a gente vai fazer o quê? Sorteio, como de praxe. A gente ficou meio sumida, né? Isso, enquanto você faz o sorteio, eu vou fazer os meus pedidos também de praxe. Para vocês curtirem muito esse vídeo, ativarem o sininho para serem lembrados todas as vezes que novos episódios forem ao ar, compartilhar, viu o assunto, gostou, manda para alguém, presenteie alguém com informação, com conhecimento. Transforme a vida das pessoas por meio do conhecimento. E outra coisa mais importante ainda, inscrevam-se no canal. Tudo isso logado, senão o YouTube vai ignorar você. Você falou tocar o sininho? Toquei. Ativou o sininho? Falei de ativar o sininho, mas eu não ativei aqui. Mas você ative aí. Por favor. E a palavra é? Mágica! Mágica! É mágico! Mágica! Bora lá para mágica! O verbete de mágica está bem voltado para magia, olha. Eu vou... Magia. Arte ou ciência oculta com que se pretende produzir efeitos e fenômenos contrários às leis naturais. Bruxaria. Olha isso. Magnetismo, encanto, conjunto de crenças, práticas e saberes relativos ao possível uso ou domínio de forças impessoais que agem na natureza ou nos indivíduos. Aqui já no dicionário online, arte é tida como capaz de produzir, por meio de certas práticas ocultas, efeitos ou fenômenos extraordinários que contrariam as leis naturais, geralmente através de rituais, fórmulas, feitiçaria, bruxaria. No sentido figurado, efeito surpreendente, a magia das palavras. Ei-nos aqui. Por isso que a palavra está no pote? Tá vendo? Eu acho que é por isso. Tá vendo? Sentido figurado, explicação do que não tem sentido aparente. Conseguiu esse trabalho por magia. Outro sentido figurado, o que atrai o interesse, fascínio. Tinha pelo cinema uma relação de magia. Expressão, magia negra, né? Aquele que tem por objeto a evocação do mal. Por etimologia, a palavra magia deriva do grego mageia as, que significa doutrina dos magos. Pelo latim, magia ae, com o sentido de ato de invocar poderes mágicos. E o que é que a gente vai falar de magia? De mágica? Eu levaria para o sentido da magia do que é espetacular, do que é inexplicável, do que nos surpreende, do que é inesperado, do que não pode ser explicado. Quando a gente fala assim, né, da magia das palavras, achei interessante isso, né? Por que é a magia das palavras? Porque elas existem no concreto, mas o nosso uso faz com que esse concreto possa ter esse sentido de mágico, né? Quando você sabe usar as palavras, você transforma a vida das pessoas, você transforma um dia ruim, feio e triste num dia cheio de coisas interessantes. Eu acho que a mágica e a magia vem do inusitado, do que a gente não espera, do que é inexplicável, né? Assim como um espetáculo de um mágico, né? É interessante que a gente sabe que há coisas ali que são impossíveis de acontecer, mas tem a ilusão, né? Na verdade É, esses shows de mágica é ilusionismo, ilusionismo. né? Estava procurando a palavra aqui, ilusionismo. É bem interessante, né? Porque ele mexe com você e você, no momento da mágica, você procura no seu racional uma Como é que ele fez, explicação, né? como é que ele chegou a isso, né? Então ele parte sempre do concreto, mas é a rapidez dele, é a inteligência, é a luz,
a troca que o consciente não consegue ali naquele momento, né, detectar. Na verdade, o mágico, ele puxa a sua atenção para um lugar e aí, enquanto isso, ele faz a magia acontecer, a mágica acontecer. E é muito interessante porque quando você vai no mesmo espetáculo de mágica, a primeira vez você se surpreende. A segunda, você já começa a prestar atenção em outros movimentos, porque você já sabe o que vem. E aí, às vezes, você meio que pega e acaba a graça, óbvio. Não é um exemplo a ser seguido, né? Ficar olhando o outro movimento, porque aí acaba A a magia. magia, né? De saber quão rápido é o movimento das mãos para chamar a atenção do público para um outro lugar, enquanto ele, né, com o movimento das mãos ali faz acontecer. Trazendo para as palavras, Rô, a mesma coisa, né? O quanto que a gente usa a palavra, as palavras, para a gente manifestar emoções, para a gente manifestar pedidos, necessidades, ou para a gente mostrar descontentamento, né? E é através das palavras, não só as palavras faladas, mas como a linguagem não verbal, né? Quando a gente fala e ao mesmo tempo a gente tem movimentos aqui no rosto, movimento das mãos, movimento do corpo, e a gente acaba através dessa tanto linguagem a falada quanto a linguagem não verbal, né? A verbal e a não verbal, como a gente consegue comunicar, como a gente usa a magia desse processo de corpo e fala para a gente comunicar algumas coisas que a gente pensa, acredita, valores, né? E aí, quando a gente tem o domínio do concreto, que é a palavra, o verbete, é o que está no dicionário, você tem a mínima noção de correção gramatical, por exemplo, o que traz a magia, traz a mágica, o que faz com que tudo aconteça, o processo de comunicação acontecer, é a intenção, né? A intenção de emocionar, a intenção de convencer, a intenção de manipular, a intenção de deixar alguém para baixo, a intenção de enaltecer alguém. Então, a mágica está sempre no que não se revela, no que não está visível aos olhos, né? Porque a palavra está ali no dicionário, ela é intacta, né? E quando a gente começa, e sempre eu e a Rô, a gente, quando termina um episódio, a gente sempre diz, nossa, às vezes a palavra chegou para a gente ali no sorteio e realmente não tem nada aqui, né, de Manipulação? manipulação, de planejamento, né, no que se refere ao sorteio de palavras, efetivamente a gente fala como nós tiramos tantas coisas de uma única palavra, porque justamente lá no dicionário ela está à nossa disposição. Assim como a mágica dos relacionamentos, a mágica do brilho nos olhos, o concreto todo mundo enxerga, né? O mágico ele traz o encantamento, traz a intenção. Eu quero a intenção de causar um momento de alegria, um momento de surpresa. Eu quero, no momento de comunicação, trazer leveza ou trazer consistência. Eu quero mostrar intelectualidade, eu quero mostrar bom humor. Então, a mágica, para mim, sempre está no que a gente revela e que está sob o nosso poder, mas que o outro não tem como interferir, né? Entendi. Sabe, O que você quis no dizer. sentido de intenção, porque todos nós temos as mesmas ferramentas. O problema é que a gente às vezes não sabe usar, né? A gente Exatamente. não sabe como Então, usar. eu tornar isso mágico no melhor dos sentidos tem muito a ver com como utilizar. Né? Desde a cor de uma roupa revela alguma coisa, você está iluminada hoje, né? Porque você está com uma cor de roupa, você está com um acessório, você está de bem com você. São coisas que a gente não explica. Eu acho que a mágica e a magia tem muito disso. Sabe quando você vê alguém que você fala, eu sou fascinada quando a pessoa chega, ela enche o ambiente de luz, ou há pessoas que enchem o ambiente de paz.
de tranquilidade. Eu não estou vendo nada disso. Ah, porque as pessoas estão perdendo essa magia, inclusive a magia de viver, né? De achar que o inesperado é ruim. Na verdade, o inesperado, se a gente tiver esse olhar mágico, o inesperado, às vezes, é uma grande e boa surpresa, né? Nós acostumamos a viver num mundo muito linear, muito acorda, se arruma, vai para o trabalho, e aí volta para casa e vai dormir. E aí o dia seguinte é a mesma repetição. Aí chega sábado, tem que resolver as coisas da casa. Aí chega domingo, eu preciso descansar porque amanhã começa tudo de novo. Então a gente acaba perdendo a magia da vida, a magia de viver. E a gente não quer o inesperado. A gente Sim, não não quer, se não quer. prepara porque a gente, pá, É, tá redondinho aqui, é, deixa assim. é. E a vida, né, na minha concepção, ela nós somos os mágicos da nossa vida, né? A gente bate a varinha de condão de uma maneira muito é, autônoma, né? Protagonista da vida, no sentido de que eu dou à minha vida a pitada de mágica que eu quero. E como quando a Rô fala disso, quando a gente entra no óbvio, quando a gente entra no racional, que a gente perde a razão da vida, a mágica da vida, né? Poxa, o que vai acontecer amanhã? A gente vê o inesperado sempre como ruim. E hoje a gente observa que a mágica do amor, do relacionamento, das amizades, a mágica da surpresa, as pessoas realmente têm um Mr. M que habita aí dentro, sabe, das pessoas, que vai tirando o encanto. Porque quando você pensa na figura do Mr. M, né, uma É, porque pessoa, ele quebrou, né? ele quebrou a magia. Né? E hoje tem um Mr. M gigantão no planeta que faz com que as pessoas veem tudo muito cinza, muito sem cor, muito óbvio, né? E na minha concepção, nós já falamos aqui no Palavreando sobre encantamento, a magia e a mágica vem muito disso, né? De eu colocar uma pitada da positividade, da alegria, da possibilidade, no melhor do sentido, para que a vida valha a pena. Porque acho que quando entra nós falamos no piloto automático, mas eu falo, quando entra na cabeça no Mr. M, realmente tudo perde um encanto, porque vai para o pesado, né? E a vida, ela é, de novo, né? Ela é encantadora. O problema é que a gente deixou muito quadradinha, até porque, de novo, né, a mesma fala, o cérebro nosso, ele adora essa lógica. Mas buscar um pouco essa mágica da nossa, retomando ali o nosso episódio de brincadeira, trazer essa magia da nossa infância, né? Porque quando criança, nós vivemos um mundo mágico, né? A gente entende, quando a gente fala do Era uma vez, e você sabe que você está entrando num outro lugar. Você não está naquela tua vida, é outro lugar. E a gente perdeu isso, a gente cresce e perde. Como a gente perde a brincadeira, a gente acaba perdendo essa magia. Vocês não têm ideia como isso é importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, como é importante a gente retomar esse mundo mágico, né? Buscar leituras, buscar livros que tragam para a gente esse universo mágico, porque ele ajuda muito, primeiro, a gente sair da pressão do nosso dia a dia, né? Que é aquele nosso momento de. Aí deixa eu entrar no mundo, não é um mundo virtual, é um mundo paralelo. Mas é um mundo paralelo que você entra e você consegue sair e voltar, né? Porque o virtual está acontecendo alguns outros problemas. Mas a mágica que eu estou falando é essa É, mágica do livro, é a mágica do encantamento. e ela só existe quando há a intenção, né? Por isso que eu acho que o protagonismo da vida, né? Qual a intenção que eu tenho, né? Eu vivo o dia de hoje com que finalidade? Eu escolho a cor, eu escolho o brilho, eu escolho a sisudez, o mau humor, a reclamação, né? Então hoje nós, aqui em São Paulo, pelo menos, é um dia chuvoso, cinza. É um dia de pensar, de produzir, não é
um dia para reclamar. E normalmente as pessoas reclamam disso, né? Então, o que que eu vou fazer com o que eu tenho? O que que eu vou fazer com a vida que eu tenho, com o dia que eu tenho? Por isso que a mágica, no meu entendimento, ela é muito mais a minha intenção de revelar o que está aqui dentro e de como eu vou revelar, de como eu vou usar as palavras, de como eu vou usar os relacionamentos que eu tenho, de como eu vou usar as ferramentas que eu tenho para ter uma vida que me possibilite brincar, né? Ser feliz, sorrir e acreditar que a mágica ela não vem do encantamento intangível, ela vem de uma intenção. Então é possível que a gente transforme tudo num passe de mágica, virando aquela chavinha que a gente sempre fala aqui, né? Qual é a chavinha que você tem de virar para expulsar o Mr. M da sua vida e voltar a ver tantas coisas interessantes Da vida. que. E você está falando e eu lembrei, né, do filme A Vida é Bela, né? Aquele pai que vai buscar de tanta dificuldade, tanto sofrimento, ele com o filho ali, ele vai buscar exatamente no mundo mágico a paz, né, para o menino, para que ele tenha ali, diante de tanto sofrimento, que ele tenha que o filho não sofra, não tenha uma visão do sofrimento da época, né? Se você não assistiu A Vida é Bela, procure e assista, que resume aqui a mágica. Exatamente, porque a intenção dele era o quê? Preservar o Preservar filho o do filho. sofrimento. Então ele via, é justamente isso, que encerramento interessante, né? Porque ele via o real, o lógico. E aquele real e lógico ia machucar o filho, ia entristecer. Então o que que ele foi? Ele foi para magia. Ele pegou a intenção dele, eu não quero que meu filho sofra, e transformou uma realidade em algo possível, na medida do possível dele, com os recursos dele. Por isso que também é um processo, não é num estalar de dedos, mas é um processo e cuja decisão está nas nossas mãos, né? Então, que Isso. tipo de vida, que tipo de mágica você quer colocar na sua vida, né? Mas, em primeiro lugar, expulse o Mr. M. Vocês viram que ela não gosta do Mr. M. Não, eu acho que ele tem a função, né? Para os lógicos, para aquelas pessoas que se sentem ludibriados pelo mágico, né? Porque tem pessoas que, como eu não consigo entender? A intenção da mágica é essa, você não Para conseguir você não entender, para você entender. não entender. Aí vem um cara que fica bilionário. É a mesma coisa de alguém. Tem uma peça do Oswaldo Montenegro que chama Vale Encantado. É uma peça infantil. Como tudo que é para criança, na verdade, a grande lição é para o adulto, né? O Vale Encantado é um lugar onde todos os personagens infantis moram. E aí um dia o Peter Pan, que é o mais levado de todos, ele fala: por que que o Papai Noel, só o Papai Noel que vai para o mundo real? A gente fica aqui e só habita os sonhos das crianças, né? Não, a gente tem de ir para o mundo real também, a gente quer conhecer essas crianças. Aí o Peter Pan rouba a chave do mundo do Papai Noel. E aí esses personagens infantis vêm para o mundo real e começam a se deparar com tristeza, com angústia, com doença, com morte, né? Então existem os dois lados, né? Imagina você, a Branca de Neve, como estaria a Branca de Neve hoje? A Branca de Neve habita o inconsciente infantil. E deixa Em- a Branca de Neve onde ela está. Exatamente. Então, para Exatamente onde que você lá. vai tirar dali e trazer para cá? É óbvio que os personagens infantis quiseram voltar para o Vale Encantado. E é Muito, esse Vale muito mais Encantado que a legal. gente precisa Resgatar. resgatar, né? É incrível essa peça. E é muito legal, né? Porque é saber entrar no mundo mágico e E saber saber. sair dele. Porque também Exatamente. entrar e ficar não é bom. Não, É não. entrar, aprender o que precisa ser aprendido e voltar para o mundo real. Exatamente. É isso? É isso. Tá bom. Uhum. Então, bora? Bora. Então, antes de ir embora, não esqueçam de compartilhar com os amigos. Ative o sininho todas as vezes, para que seja notificado todas as vezes que o novo episódio entrar no ar. Curta muito, põe o seu joinha aí, comente.
Inscreva-se no canal. Cada vez que entra um novo parceiro, a gente acredita mais ainda que a nossa intenção é muito boa, nós estamos no caminho certo. Obrigada a você que está chegando agora no canal, né? Que a gente teve algumas inscrições novas. Valeu, a gente espera o seu comentário, a sua participação, né? É Nos isso. episódios, ou a sua palavra. A gente sempre diz que a gente está aberta aqui para você mandar uma palavra para a gente palavrinhar sobre aquela palavra que às vezes te incomoda, ou aquela palavra que te traz muita alegria, enfim. Então participe, né? E para saber mais sobre Rosana e Roseli, siga o nosso Instagram, né, Rô? E vai lá na nossa página para saber um pouquinho do nosso trabalho, sobre a habilidade 360, sobre a mentoria e tudo mais. É isso? É isso. Então tá bom. Então, beijo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.